Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Fogo no parquinho, pega fogo, cabaré. Uhul! Lembra daqueles frases assim? Uhul! Alaialaiá. Vamos lá, temos duas notícias alvissareiras aqui. Primeiro é o Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo, aquele que gostava de cavalos, gostava mais do cheiro dos cavalos do que do cheiro do povo, né? O João, planta que o João garante, lembra? Presidente que sucedeu o Geisel, o último presidente da ditadura, o último ditador general, né? Depois teve um fascista no poder, que foi Bolsonaro, né? Um outro militar, né? Esse daí era um tenente que virou capitão porque foi expulso das Forças Armadas, mas esse se elegeu no voto. O João não, o João se elegeu no Congresso Eleitoral e o neto dele é um youtuber que mora lá nos States, em Miami. Quem gosta muito dele é o Felipe Pena. Felipe Pena comia ele com garfo e faca lá na Jovem Pan, quando os dois faziam um debate, então, e chegava a ameaçar o Pena, gritar, ai, se eu tivesse do seu lado, eu arrancava o seu boné. Aí depois ficava com medo de debater com o Felipe Pena. Esse cara surtou ontem, mandou o Carluxo cagar. Vai cagar! Que bonitinhos! Esse estilo quinta série deles me emociona. O Carluxo não apoiou as manifestações convocadas pela Zambelli e pelo Van Hatten do Novo para pedir o impeachment de Lula no dia 9, que aconteceram. No dia, você nem viu, ninguém soube, não aconteceu nada. Eles foram para Paulista, tinha 30 pessoas, 50 pessoas, sei lá, menos que na minha festa de aniversário. Fizeram um ato para pedir o impeachment do Lula e foi um fiasco. O Alan dos Santos ficou putinho. Ah, tá vendo? O Carluxo não apanhou. Engraçadamente, eles não batem no pai, no Jair. Eles batem nos filhos. Vamos falar, pô, o que não apoiou foi o Bolsonaro. Esse covarde cagão. Isso eles não falam. Aí eles falam, você, Carluxo, você que tá errado. Aí brigam com o coitado do Carluxinho. Que fala, pô, mas eu não podia apoiar, veja bem. Nós temos aí uma guerra diferente, uma disputa diferente. O Carluxo tentou se explicar e tomou pau. Além do Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo também foi às redes para criticar o 02, né? O Carluxo é o 02. Eu nunca sei que zero ele é, mas enfim, o filho do Bolsonaro que teria tido uma filha, né? Essa história meio confusa aí, e que não fala nada da filha, ninguém sabe, ninguém viu. Tem gente que desconfia que a filha, de repente, não é exatamente dele, pode ser do papai. Eu sei que tem uma mulher no meio aí envolvida, não vamos ficar fazendo ilações, né? Preciso, eles que se entendam, não tenho nada a ver com isso também, mas o Carluxo acabou sendo vidraça de Bolsonaro nessa história. E aí, junto com isso, tem uma decisão do André Mendonça de não dar liberdade a um dos presos que tem condenação de 17 anos pelos atos do dia 8 de janeiro. Ele manteve a decisão do Alexandre de Moraes. A turma está enlouquecida. André Mendonça, terrivelmente evangélico, escolhido por Bolsonaro para representá-lo no Supremo Tribunal Federal. O Cássio Cuncar já tinha dado as dele. De vez em quando o Cássio Cuncar faz alguma coisa que o Bolsonaro não gosta. Agora o André Mendonça, até tu, Andrezinho,
O povo, os bolsonaristas enlouqueceram. Ele está dizendo, os crimes cometidos no dia 8 de janeiro são graves e atentam contra a República e contra a democracia. E aqueles que o fizeram merecem estar presos. Olha lá, o Bolsonaro, que é o Bolsonaro achar disso, o Bolsonaro que tem pedido anistia para todos aqueles que participaram dos atos, deve ter ficado de cara. É um racha. O bolsonarismo começa a abrir fissuras. Sem o poder, por muito tempo, o Bolsonaro não terá como manter a escumalha unida. O Tarcísio, por um lado, joga sozinho em São Paulo. Quem é o controlador político do tarcisismo em São Paulo? É o Kassab. Não é o Eduardo Bolsonaro, não é alguém ligado ao Bolsonaro, não é o Salles. É o Kassab. O chefão do governo de São Paulo é o Kassab. E o Kassab tem articulado para que o Tarcísio saia à reeleição e dispute em 2030. E conta com o Bolsonaro ficando como para que ele seja uma alternativa, inclusive, ao bolsonarismo. Que o candidato de centro, naquele ano, em 2030, lá na frente, seja o Tarcísio. Se for o caso, inclusive, contra o Bolsonaro. Porque até 2030 Bolsonaro ainda estará inelegível, não poderá se candidatar, mas pode lançar uma candidatura apoiada por ele que não seja do Tarcísio. E eles, então, podem vir a caminhar separados. O voto do André Mendonça, de alguma maneira, desnuda isso. Os ataques do Paulo Figueiredo e do Alan dos Santos, de alguma maneira, desnudam. Bolsonaro já não é, hoje, o grande líder que foi enquanto era presidente da República. Agora, ele vai ter que administrar as defecções. Evidente que ninguém vai querer deixá-lo por enquanto, porque ele tem muitos votos e vão ser necessários os apoios de Bolsonaro, por exemplo, nessas eleições de outubro de 2024. Até o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, vai engolir o Coronel da Rota como vice para ter o apoio de Bolsonaro. Muita gente está engolindo o Bolsonaro para poder fazer com que ele apoie seus candidatos em prefeituras de capital, do interior, de outros lugares. Mas depois que outubro passar, e a depender dos resultados, inclusive principalmente na capital de São Paulo, e hoje eu e Sérgio Amadeu vamos dar o curso Como Derrotar o Fascismo, de novo, nas 19 horas, dá para se inscrever, vai lá na página da Fórum, se inscreva. A gente tem chamado a eleição de São Paulo da Batalha das Batalhas. A depender do resultado da Batalha das Batalhas, Bolsonaro será um espectro do que é ainda hoje. O bolsonarismo pode estar se modificando e o voto de André Mendonça e os ataques de pelanca do Paulo Figueiredo e do Alan dos Santos podem significar muito mais do que parecem. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.